Olá, pessoa, sua bênção. Eu me chamo Gleide Davis, sou candomblessista, estudante e pesquisadora de saúde mental e o seu ebó de conduta de hoje é oráculos, autoconhecimento e o que a espiritualidade tem a nos dizer. E aí? Bora? Eu sou oraculista já faz um bom tempo, né, que eu sou taróloga, há mais ou menos uns 10 anos, mas eu comecei a exercitar a taromancia para outras pessoas em 2018, quando houve o início da minha necessidade de me iniciar no candomblé. Como eu não tinha renda fixa, na verdade, uma renda fixa que fosse consistente, né, para isso, eu comecei a utilizar o tarô como uma renda extra para que eu pudesse, né, me organizar aí na religião. E hoje é a minha renda principal. Eu sou taróloga profissional, né, desde então. E, enfim, é maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Para mim, a taromancia é um instrumento incrível de autoconhecimento, não só autoconhecimento, mas também de libertação para várias coisas, né? A taromancia acaba sendo uma grande ferramenta para a gente compreender quem a gente é no nosso cotidiano e para ajustar o nosso caminho, né? Para que a gente possa começar a colher bons frutos a partir da nossa conduta. E por que que o oráculo ele é um instrumento de autoconhecimento? Nas minhas consultas com as minhas consulentes, eu sempre pergunto como que a pessoa está diante daquela situação, né? Vem uma pessoa para falar comigo sobre relacionamento, ela quer saber se ela vai dar certo com aquela pessoa, que ela está apaixonada. Eu sempre pergunto para o tarô, como que essa pessoa está mentalmente, como que ela está emocionalmente, antes de responder a pergunta. E aí, eu primeiro, né, dou uma analisadinha aí nessa cabeça, nesse coração, para só então dizer as possibilidades que estão colocadas. É um jogo que demora, né? O meu jogo não é rapidinho, demora um pouquinho, então quem quer respostas rápidas não é comigo, né? Eu respondo com muita profundidade, demora bastante. Eu quero saber até a cor da calcinha que você estava usando no dia que você conhecia essa pessoa. E para mim isso é fundamental, porque o autoconhecimento não é uma coisa que vem assim muito rápido, é uma coisa que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E o tarô, para mim, é isso. É uma construção de quem nós somos perante o mundo, o que a gente quer, o que é pra gente, o que não é. É positivo pra gente esse relacionamento? É positivo pra gente estar nesse terreiro? Eu respondo muito essa pergunta. É positivo pra gente esse trabalho? Se não for, como posso tornar a minha vida profissional, amorosa, religiosa positiva? Sabe? São essas perguntas que acabam fortalecendo o nosso autoconhecimento e que faz com que a gente tenha um bom uso do nosso oráculo. Eu já, eu já ouvi algumas pessoas falarem que o jogo de búzios não é para isso. Nossa, o jogo de búzios é para falar sobre a vida espiritual, sobre a vida religiosa. Como uma pessoa vai ter cabeça para cultuar o orixá, né, vai ter entrega, vai ter força, se o casamento dela estiver em ruínas e ela não vai ouvir, não tem nenhum conselho da pombagira dela para que ela possa mudar essa situação? Como uma pessoa vai cultuar o orixá, vai fazer assentamento, vai alimentar suas energias, se ela não tem vida profissional, se o emprego dela está muito ruim, se tem uma parte fundamental da vida dela em desequilíbrio? O jogo de búzios, ele também deve ser um instrumento de autoconhecimento. Eu não jogo Meridilogum, eu jogo búzios de confirmação, mas ainda assim, ainda no sim ou não, existem vários odus que respondem nos búzios de confirmação que podem dar orientações de autoconhecimento e que eu também tiro, tá, gente? Então, os búzios, eles também podem sim ser um instrumento de autoconhecimento, eles também podem ser um instrumento de mensagem da espiritualidade para todas as áreas da sua vida. É só perguntar, né? Eu sei que muitas vezes nós estamos aflitos, querendo resolver questões da nossa espiritualidade, tem coisas que a gente está fugindo de responder, fugindo de querer saber, mas é importantíssimo que a gente faça ajuste de destino, porque sem ajuste de destino não existe culto ao orixá. Sim,
É possível que você esteja fazendo más escolhas na sua vida amorosa, na sua vida profissional e financeira e que estejam te afastando de orixá. E tudo isso, o jogo de búzios ele pode te orientar. Então, o jogo de búzios ele não é só para ver vida religiosa, nem é só para ver espiritualidade. Ele é para, na verdade, fazermos ajustes de destino, fazermos ajustes a partir do nosso autoconhecimento, a partir de condutas que nós estamos adotando que nos aproximam ou que nos afastam do nosso propósito de existência. Aí eu falo muito sobre propósito de existência lá no meu Instagram, né? Vivo falando propósito de existência, propósito de existência. As pessoas não fazem ideia, muitas pessoas, né? Não fazem ideia do que é isso, o que é propósito de existência. Eu tenho um jogo que é específico para a gente analisar o propósito de existência. E o nosso propósito de existência, ele não é não é uma coisa só, ele é extremamente plural. A gente tem um propósito de existência para a nossa vida profissional, por exemplo. O meu propósito de existência na minha vida profissional e financeira é a espiritualidade. Não é que eu vou transformar a espiritualidade em comércio, mas é através do oráculo, é através do repassar de conhecimento, é através da escrita de um livro, publicação de um artigo, é dessa maneira, né, falando sobre a espiritualidade, trazendo transformações dentro do que as minhas mãozinhas pequenininhas podem alcançar, que eu tenho que estar alocada profissionalmente, né? Nós temos um propósito para a nossa vida amorosa. Tem muitas mães, muitas mulheres, desculpa, que fogem da maternidade, mas o propósito delas é ser mãe. E quanto mais elas fogem da maternidade, mais relacionamentos tóxicos elas aproximam da vida delas. E aí, quando elas entendem que elas têm que ser mamães, elas encontram uma relação maravilhosa. Gente, tô aqui falando demais da minha vida, né? Mas é isso. Quando você entende o seu propósito de existência na sua vida amorosa, profissional, religiosa, você começa a ajustar o seu caminho. Cara, tem gente que nasceu para ser católica e tá na Umbanda. Eu já vi isso no tarô. Tem gente que nasceu para ser sacerdotisa e tá dentro de uma igreja evangélica. Eu também já vi isso no tarô. E sim, pessoas evangélicas também me procuram. E são muito bem-vindas, tá? Se você quiser saber sobre a sua vida, se você estiver disposta, com a cabeça aberta e o coração também, eu tô aqui para te receber. Não faço acepção de religião, raça, cor, condição social, qualquer que seja. O importante é que você saia satisfeita, entendendo qual é o seu papel perante a sua vida amorosa, profissional, familiar, saúde, e comece a tomar providências, né? Para que essas coisas comecem a se ajustar. O oráculo, ele não tem poder de te dar o amor. O oráculo não tem o poder de te dar um bom emprego. O oráculo não tem poder de trazer um terreiro super para você. Mas o oráculo, ele tem o poder de te mostrar os caminhos para que isso aconteça. E na grandíssima maioria das vezes, esses caminhos eles dependem muito da sua postura, da sua conduta, do seu ebozinho de conduta, da sua maneira de lidar. A gente não pode mudar o mundo, a gente não pode moldar o mundo à nossa forma, mas a gente pode ser inteligente o suficiente para lidar com ele de modo que as coisas nos beneficiem, sabe? Não querer ser mamãe, mas nascer para ser, você aprende a lidar com isso. Você se alia a um relacionamento saudável. Você tem um filho e a sua vida muda para algo extremamente positivo. Até as outras áreas da sua vida começam a se transformar de maneira positiva. É mais ou menos nesse sentido que o oráculo costuma ajudar as pessoas que estão dispostas a procurá-lo com a cabeça aberta, sabe? Claro que é a espiritualidade que responde no oráculo. Eu sei que muitas pessoas falam para mim assim: ai, é possível aprender a jogar tarô? É possível aprender a jogar búzios além da apostila? Olha, eu me deparo cotidiano, todo dia tem algum tipo de situação que eu me deparo na minha mesa que eu, com certeza,
analiso que uma leitura de apostila não daria conta de trazer a profundidade desse jogo, porque tem coisas que, a maioria das coisas que são vistas, ouvidas e sentidas no oráculo, elas são trazidas pela espiritualidade, pela mediunidade. Intuição também, né? A gente chama intuição de mediunidade, etc. É Exu falando no nosso ouvido. E se a gente não consegue escutar a voz de Exu, eu não sei se é possível trazer uma orientação aprofundada. Porque se eu abrir aqui o oráculo e falar para você, ai, isso aqui é não, isso aqui é sim, a resposta pode até estar dada, mas o autoconhecimento não foi adquirido. A profundidade não foi exercida. O papel no oráculo não foi exercido, né? Então, o dom, ele pode ser aprimorado, ele pode ser, né? Ele pode ser lapidado e ele pode ser desenvolvido. Mas a leitura técnica, ela não pode se transformar num dom. Minhas irmãs e irmãos, mães e pais, amigas e amigos e etc. Sempre que vocês procurarem um jogo de tarô, um jogo de búzios, sempre se questionem. Sempre se questionem. O que eu posso fazer para mudar isso? Como eu posso resolver isso? Isso está ao meu alcance? Como a espiritualidade pode me paramentar, né, me dar ferramentas para que eu possa mudar essa realidade ao meu favor? Se é que isso é possível, sabe? Porque aqui a gente está para te ajudar. Na medida em que você consegue lidar, a espiritualidade estará sempre pronta para te dar ferramentas para você mudar a sua vida, para você transformar a sua vida, para você aprender a lidar com aquilo que você não pode mudar. Mas é preciso estar disposte a adquirir esse conhecimento. E nem sempre, não é todo mundo que tem autoconhecimento. A grande maioria das pessoas não tem autoconhecimento. A grande maioria das pessoas não se conhecem o suficiente e muitas vezes até rejeitam a mensagem, tipo, ah, isso não faz sentido, eu não sou assim não, eu sou incrível, eu sou perfeita, sou perfeita. Depois aqui, no passado cotidiano, você vai lembrando daquele jogo, você vai parar para ouvir de novo, ah, vou ouvir o áudio daquela louca lá, vamos ver o que ela tem a dizer. Até que é verdade mesmo o que ela disse. E aí a gente vai se entendendo com a espiritualidade. Mas isso é um exercício cotidiano. Isso é algo que não acontece do dia para a noite de qualquer maneira. Então, esteja sempre aberto a ouvir o que a espiritualidade tem para te dizer. Se for preciso voltar na mesa mais de uma vez, faça. Esse é o papel da oraculista e esse é o papel do oráculo: orientar, dar caminhos, oferecer autoconhecimento para que você possa ir construindo a sua percepção da sua realidade e mudando o que tiver que mudar, aperfeiçoando o que já está bom. Aí é isso, gente. Faz sentido para você que é oraculista, que é taróloga, que é Ialorixá, Babalorixá, que joga búzios? O que vocês acham disso? Ai, se faz sentido para vocês, o tanto que faz sentido para mim, compartilha com o grupo da roça, compartilha com sua amiga que tá doida para jogar tarô, compartilha com todo mundo, gente. Me segue lá nas redes sociais. Eu vou deixar o meu arroba em algum lugar aqui da tela para você. E aí a gente vai se falando, menina. A gente vai se falando. Até o próximo episódio do nosso É Bom de Conduta. Beijo! Beba água e tome chá.